Começa agora, Sim Nexo Podcast. E aí, meus amigos? Até que enfim, episódio 100. Como vocês estão? Olha só, hoje é dia 18 de agosto de 2025. Como vocês estão, seus lixos? Antes de começarmos, como todo episódio, vou falar de novo. Se você quer ouvir isso aqui apenas por áudio, sem necessitar de ver vídeo no YouTube, você pode ouvir pelo Spotify, tá? É só pesquisar lá no nome do podcast no Spotify que você vai achar. Se você quiser ouvir offline sem ter que pagar o Spotify, você pode usar o RSS Feed, tá? Pesquisa aí no como funciona que tu vai descobrir o RSS Feed. Eu vou tentar colocar no primeiro comentário fixado, ok? Olha só, meus amigos, este episódio se pretende a ser um, entre muitas aspas, ok? Especial. Por que eu falo especial? Porque eu planejei um pouco mais o que eu vou fazer, que eu vou falar, tá? Porque normalmente eu faço o que sempre? Eu venho aqui e falo minhas merdas de sempre. Esse episódio eu irei separá-los e talvez em alguns blocos. Não sei como é que eu vou fazer. Eu sei que eu vou falar um monte de merda e vou juntar e colocar uma ediçãozinha, alguma merdinha, uma musiquinha. Só isso também, não é nada demais, não é super especial. É só um episódio normal, assim, tá? Então, a minha ideia hoje é falar um pouco da história do podcast, da história minha, da minha vida. Enfim, vai ter umas musiquinhas aí que vai estar tocando, que vai ter música que eu vou estar tocando, vai ter música que eu vou cantar, vai ter música que eu, só vou pegar uma música que eu gosto, né? E, sei lá, acho que é isso, assim. Não tem muito o que dizer, não, tá bom? Então, caras, fiquem com esse episódio de merda aí. E é isso, tá? Valeu. Tá, então vamos lá nessa porra, tá? Eu nem lembro mais, cara, olha só. O dia que eu gravei a introdução disso aqui, já faz um tempo já. Hoje é dia de 1º de setembro. Eu tô há um mês pra postar esse lixo aqui. E eu fico enrolando porque dá trabalho e tal. E aí, cara, olha só. Esse é o último áudio que eu vou gravar. Eu não sei se eu vou... Eu tava com um monte de ideia, mas eu quero saber, cara. Quer saber? Foda-se. Então eu vou assim, ó. Então, assim, eu não quero saber de nada. Eu vou falar meia dúzia de asneira aqui durante 15 minutos, no máximo, porque eu tô com fome também. E eu vou postar do jeito que der, não vou fazer nada demais também, não. Que o cara fica inventando bobagem, sabe? Ai, musiquinha, que mais? Quais as outras merdas? Ficar falando não sei o que, temático. Cara, esse podcast durante 99 episódios foi chegar aqui e falar o que vinha na cabeça. Aí por que no episódio 100 eu quero fazer um negócio bem feito? Não adianta, não é padrão. Se eu estivesse fazendo por 99 episódios um negócio bem feito, editado, talvez faria sentido eu fazer agora ele bem feito, editado. Mas como eu não faço, não tem porquê, tá? Olha, eu tô meio louco, tá? Eu tomei Ritalina, eu tomei 2 xícaras de café. Tô louco, tô até suando aqui. E aí, olha só, eu tava pensando um pouco, né? O que eu vou falar nessa merda aqui sobre 100 episódios? Teoricamente, esse episódio 100 era pra ter acontecido alguns anos atrás, né?
Se eu tivesse feito isso aqui de uma maneira, tipo, certa, toda semana, talvez, parando pra pensar que cada ano tem 50 e alguma coisa semanas, eu comecei em janeiro, acho que foi 17 de janeiro de 2020, então lá pra 2021, 22, já era pra tá dando 100 episódios. Esse era pra ser o, sei lá, o episódio 300. Só que como nada na minha vida eu consigo fazer sem parar e sem desistir no meio, esse episódio é mais uma delas. O que me impressiona é eu ter chegado até aqui. Eu ter chegado depois de 5 anos e ainda tá fazendo isso. É muito legal porque, porra, eu tenho registros do Renato de 18 anos, tá ligado? Do Renato de 19, do Renato de 20, 21 e 22. E eu espero que eu continue fazendo isso aqui por muito tempo. Cara, esse podcast já foi muitas coisas na minha vida, assim. Já foi tudo que eu queria fazer durante um tempo. Já foi momentos onde passava meses, eu nem lembrava que ele existia. E aí eu lembrava da existência dele e fazia um episódio e esquecia. Ele passou por muitos momentos onde eu estava triste, estava mal. E me ajudou muito a ser alguém, entre aspas, né? Alguém que estava ali pra me ouvir. Alguém que estava ali pra... Não tava, né? Não era alguém, mas... Era um momento onde eu podia simplesmente jogar as coisas fora. E aqui eu posso ser sincero, assim. Porque eu tento, pelo menos, não parecer ser algo. Sempre a gente faz isso, sabe? Sempre eu vou tentar parecer ser alguma coisa nesse podcast. Que seja até o cara que não se importa, entende? Às vezes eu vou querer ser o cara engraçado, às vezes eu vou querer ser o cara fodão, às vezes eu vou querer ser o cara idiota, às vezes eu vou querer me pagar de não sei o quê, de me pagar de não sei o quê. É difícil porque qualquer coisa que a gente fala, a gente vai estar com algum filtro, sabe? Mas como não é uma pessoa em específico que tá me ouvindo, eu tô basicamente falando sozinho. Eu imagino que tenham pessoas me ouvindo, sabe? Quando eu falo isso aqui, eu tô imaginando alguém do outro lado ouvindo isso aqui. Mas como não são pessoas conhecidas, pelo menos, eu me sinto um pouco mais livre, um pouco menos de filtros pra poder falar o que vem na minha cabeça, assim. Eu acho que esse podcast nunca foi divertido, esse podcast nunca foi, sabe, assim, talvez tenha sido pra mim. Eu acho que essa que é a questão. Ele foi divertido, mas pra mim, entende? Tipo, hoje em dia eu pego algumas poucas visualizações, mas por muito tempo era uma visualização, duas, hoje deve ter, sei lá, 15, 20. Agora que eu fiquei um tempão sem postar, vai dar menos, né, mas... eu sei que tem uma pessoa ou outra que escuta isso aqui, mas isso é o de menos, assim. Ele, por muitas vezes, foi divertido de fazer pra mim. Eu acho que isso que é o que mais vale, assim. Se tem gente escutando ou não, foda-se, assim. No início eu tinha muita pretensão com isso aqui. Eu tinha muita pretensão de... Cara, as pessoas podiam parar e ouvir isso aqui, eu ter uma base de pessoas que gostam disso e ter uma galera pra me comunicar, uma galera pra... Enfim. Mas... Por outros momentos eu falava muito que eu não queria isso também, mas no final eu queria. E hoje, tipo, se tivesse seria legal, assim, mas eu acho que o que isso aqui se tornou pra mim é um refúgio mental, assim. É um momento onde eu posso ser eu, assim, falar o que eu quero, falar o que eu tô pensando. Eu tenho muitos medos de, sinceramente, assim, eu tenho medo disso aqui virar algo gigantesco. Quer dizer, não é esse que é o medo. Não é que algo vire gigantesco. Eu tenho medo disso aqui me atrapalhar um dia na minha carreira. Eu tenho medo disso aqui se espalhar para pessoas que eu conheça. E a partir do momento que, sei lá, se meu pai saber dessa existência disso e começar a ouvir, eu vou ficar com vergonha de falar algumas coisas. Porque tem coisas que eu não falaria pro meu pai, que eu falaria pros meus amigos. Tem coisas que eu falaria pros meus amigos, mas não falaria pro meu pai. E vice-versa, assim, serve para tudo na vida. E como não tem ninguém que eu conheço, eu posso falar tudo aqui. Eu posso ser várias versões de mim mesmo. Então quem já ouviu mais de um episódio, já viu eu falando muita merda, já viu que eu falo absurdos pra tentar fazer graça com coisas absurdas, porque eu acho graça em falar algo que todo mundo acha absurdo. Já viu que às vezes eu só venho em desabafo aqui de uma maneira horrível e depressiva. Às vezes eu faço reflexões da vida assim, do nada, sem noção. Eu repito assuntos pra caralho que estão passando pela minha cabeça, que estão me incomodando. E tipo, eu acho que isso aqui sou eu, tá ligado? Em partes isso aqui sou eu, assim. Por muito tempo eu não dei valor a isso aqui. Por muito tempo E por muitas vezes eu larguei isso aqui de mão, assim. Porque eu tava vivendo a minha vida, porque a minha vida era agitada. E tava com pouco tempo e pouco... Porque eu preciso de privacidade pra fazer isso aqui. Eu não consigo estar no meu quarto sabendo que minha irmã tá do lado e meu pai tá lá e tudo mais. E
E mesmo que eu não tô falando nada demais, eu não me sinto confortável em ser eu, assim, em me soltar. E por isso que eu venho aqui no carro, por exemplo, pra gravar. Eu sento aqui e eu sei que tem, mesmo que não tenha ninguém aqui agora, não tem ninguém passando aqui na garagem, mas se passar não vai ouvir o que eu tô falando, entendeu? E eu preciso ser eu aqui, porque eu acho que é isso. Esse podcast vem sendo a minha essência, assim. E eu falo de brincadeira, mas faz parte de mim também não conseguir continuar as coisas. E eu há pouco tempo venho conseguindo ser uma pessoa produtiva, ser uma pessoa que consegue fazer as coisas, sabe? Eu tive lapsos disso. Eu tô sentindo que nas últimas semanas eu tô voltando a ser mais um pouco produtivo, mais ter controle sobre a minha vida, que é uma coisa que eu já falei aqui sobre o TDAH, que eu nunca tive controle sobre a minha vida. E faz parte de mim isso. Não ter conseguido fazer isso aqui com frequência, sabe? Sabe, teve coisas imbecis que eu fiz, cara. Sei lá, teve uma vez que eu gravei um episódio pra uma ficante, assim, tipo, nada a ver, tá ligado? Era uma mina, tipo, nada a ver. Uma pessoa legal, mas, tipo, foda-se, assim, sabe? Uma mina nada a ver. Eu gravei um episódio pra ela e eu lembro que eu gravei esse episódio, eu soltei esse episódio aqui aqui no podcast e coloquei em outro canal, assim, e mandei pra ela. E eu comecei a perceber o quanto que eu cresci, que eu evoluí, que o cara que começou a fazer isso aqui com 18 anos era um cara e um ano depois já era outra pessoa, do jeito de falar, o jeito de ser, o que tava falando, o que tava achando engraçado. E aí um ano depois já era outra pessoa. E eu vejo essa evolução minha, assim, como ser humano, assim. É muito bom ter registros, porque fotos, você vê um tipo de registro seu. Mas o áudio, e por muito tempo, como é aqui, eu consigo ver muitos padrões que nenhum outro tipo de registro eu vou ter, entendeu? Mesmo se fosse um vídeo, se eu estivesse gravando um vídeo pro YouTube, sabe? Não ia ser igual. Isso aqui tem mais sinceridade ainda, tem mais de mim ainda, entende? Esse podcast me rendeu algumas coisas, assim, tipo, muito legais, cara. Eu comecei esse podcast em janeiro de 2020. Como é que é? Não. 17 de janeiro de 2020. Quando deu 2019 ali, eu comecei a ouvir muito. Apareceu no YouTube pra mim uma vez, o Arthur Petri. Eu ouvi, achei interessante o jeito de pensar, aquela maneira, uns vídeos antigos dele, assim, uma maneira mais niilista de pensar, algo meio adolescente, assim, sabe? E eu achei muito legal e comecei a ver muita coisa. Eu via muito os cortes dele ali no YouTube, cortes antigos. E aí, cara, eu comecei a pegar e naquela época ele tinha um bagulho lá que dava pra ouvir os episódios antigos todos, assim. E eu sempre fui muito de usar fone, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. Então eu ia jogar bola e colocava um fone e ficava ouvindo. Eu ia, sei lá, pra academia e ouvia. E eu comecei a gostar muito disso. E aí eu conheci o Thiago, por ele também. Comecei a ouvir as coisas do Thiago também, os podcasts dele. E combinava mais comigo ainda o jeito de pensar, o jeito de ser e tal. E me identifiquei muito, assim. E eu sempre fui um cara que eu ouvia os caras, mas ficava na minha, assim. E aí um dia um deles falou, assim, pra quem pudesse, fizesse isso. Fizesse um podcast. E eu pensei, por que não? Daí, tanto que o nome é muito parecido, a ideia é muito parecida com tudo que tá ao redor, assim, parece muito com o que eles fazem também, ou faziam, né? E eu só fiz, assim. E eu acho que a essência do que eu criei é realmente o que eu queria fazer na época.
que era ser algo simples, ser algo sem sentido, ser algo sem nexo, tipo, foda-se, assim. Porque se alguém me perguntasse, por que tu tá falando isso? Se tu é muito burro, eu falo, cara, olha o nome do podcast, ele não tem nexo. Não é pra ter nexo, não é pra ter lógica. É só pra falar merda e soltar coisas que estão na minha cabeça, assim, sabe? Não quer dizer que é algo que eu acredito, que eu não acredito. É só palavras, entende? Que não tem nexo. E... enfim. E isso me rendeu uma amizade com o Thiago, que depois eu acabei conhecendo ele, porque eu tive aulas de canto com ele. Eu tive minha vida inteira, assim, muito contato com música. Meu pai toca violão desde os 15 anos de idade dele, e eu cresci ouvindo ele tocando violão, festas de família com todo mundo tocando, cantando, e eu cresci no meio da música, então isso me ajudou a ter um canto básico, assim. Mas eu precisava de mais técnicas e tal, eu fiz aulas com ele, que melhorou bastante, eu acho, a minha maneira de cantar. E aí, o que aconteceu foi, em novembro de 2022, teve o show do Liam Gallagher, que é o vocalista do Oasis, que eu aprendi a gostar de Oasis por conta do Thiago, e hoje é minha banda favorita. Fui lá e o Thiago ofereceu a casa dele, eu fiquei na casa dele uns 3 dias lá na casa do Thiago. Não a que ele mora hoje, mas a que ele morava quando ele era... Não era quando ele era solteiro, quando ele namorava outra menina lá. E aí, cara, eu participei do podcast deles, do Desinformação na época que eles estavam suave ainda um com o outro, né? E, porra, eu conheci o Monark, tá ligado? Tipo, eu participei de um podcast com o Monark. Tipo, nada a ver, assim. Rolê aleatório do caralho, assim. Tirei foto com o Monark, troquei mó ideia com o Monark, na época que ele tava no Brasil ainda. Enfim, loucura total, assim, loucura total. E criei uma amizade com ele, assim, tipo, bem massa, assim. E, tipo, agora em novembro tem show lá do Oasis, a gente vai junto de novo. E, Sing a sad song in a lonely place, trying to put a word in for me. It's been so long since I found a space. You better put in 2 or 3. We as people are just walking around. My hands are falling, fixing the ground. What we don't see, well, it can't be real. While we don't touch, we cannot feel. Well, we're living in this town. The sun is coming up, but then it's going down. But it's all just the same at the end of the day. 'Cause we cheat and we lie. Nobody says it's wrong, so we don't ask why. 'Cause it's all just the same at the end of the day. Don't throw it all away. Don't throw it all away. Don't throw it all away at the end of the day. Mudou minha maneira de pensar, assim. A influência que eles tiveram na minha vida, e que esse podcast também teve na minha vida, faz parte do meu amadurecimento, assim. Eu acho que eu não seria a mesma pessoa se não fosse por isso. Tanto que até hoje, cara, eu tenho vícios de linguagem por conta deles, entendeu? Porque eu ouvia muito na época de formação minha, assim. Enfim, e esse podcast foi se evoluindo, foi crescendo. Eu acho que eu tô na melhor fase dele, assim. Que eu consigo, desde que eu voltei pro Brasil, eu acho que é a melhor fase desse podcast. Que eu tô conseguindo fazer isso aqui com constância e de uma maneira legal, assim. Não sobre como que eu tô produzindo ele, não sobre como que tá saindo o produto, o podcast, mas sobre o que tá sendo falado, sobre como tá sendo falado. A maioria das vezes, algumas vezes não, mas a maioria das vezes vem sendo algo que eu tô achando bom de fazer, entendeu? Por muitas vezes eu faço isso aqui sem querer, sem vontade, entendeu? E eu venho gostando de fazer. Esse episódio 100 em específico,
eu muito deixei de fazer porque eu não tava afim de fazer. Eu não queria parar e falar, assim. E agora eu vim aqui, tipo, soltar isso, assim. E esse episódio, assim, não tem nada demais. Vai ser isso que eu tô falando aqui agora. E vai ter uma próxima parte que eu falei um bagulho nada a ver com nada também. Sobre mim, sobre a minha vida, sobre o que eu penso do mundo. E cara, e eu acho que é isso, assim. Eu não quero mostrar mais nada nesse episódio. Eu não quero falar da minha vida, eu não quero falar como é que tá acontecendo agora. Eu acho que esse episódio é só um agradecimento, sim, por tudo. Um agradecimento pelas poucas pessoas que ouvem isso aqui. Um agradecimento a mim do passado que começou isso aqui. Um agradecimento a esse podcast e a existência disso por estar na minha vida, por estar me ajudando a me desenvolver. Eu tenho certeza absoluta que eu tenho uma oratória muito melhor hoje em dia por conta disso aqui, porque por 100 vezes em 5 anos, eu fiquei na média, talvez 40 minutos, meia hora, tendo que desenvolver assuntos e juntar assuntos um com o outro, sozinho, sem ninguém me ajudando. Sem ninguém do outro lado para trazer respostas, perguntas ou reações. Eu tive que aprender a me virar e a desenvolver ideias e a falar uma coisa sem perder o fio da meada por várias vezes, por 100 vezes. E talvez eu poderia estar melhor se eu tivesse feito mais episódios, com certeza, com certeza. Mas eu vejo que o Renato hoje é uma pessoa diferente e melhor também por causa do podcast, também por causa disso aqui. E é um cantinho meu, sabe? Eu sinto, isso é bem gay de falar, mas eu sinto que é um lugarzinho onde eu posso ser eu, assim, um cantinho meu, sabe? Das minhas coisas, das minhas paradas. Por isso que eu nunca quero que ninguém que eu... Teve um amigo meu ou dois que eu contei da existência disso aqui, mas eles não ouvem. Graças a Deus também. E tipo... E eu não quero que as pessoas saibam, porque eu quero que isso aqui continue sendo meu. Da mesma forma que quando eu tô em casa, às vezes eu só me tranco no meu quarto. E não porque eu quero fazer nada de diferente. Eu só quero ficar sozinho no meu quarto. Às vezes eu só quero ficar sozinho na minha mente. E quando eu faço isso é aqui, entendeu? E cara, a sensação de relaxamento que eu tenho depois que eu venho aqui e faço um episódio, cara, é muito boa. A sensação de tranquilidade, paz. Quando minha cabeça tá um turbilhão de coisas, assim, pensando em um monte de coisa, eu venho aqui e só falo, sabe? Só vai saindo. Mesmo que não seja um desabafo, mesmo que eu não fale sobre as coisas que estão me incomodando, que eu fale sobre, tipo, sei lá, mal de mulher, ou como que o governo é ruim. Sabe essas coisas que eu sempre fico falando aqui? Que na verdade nem são coisas que no fundo eu realmente acredito ou tenho certeza, sabe? Mas só de falar essas merdas já me tranquiliza. E eu sinto muita liberdade pra falar aqui. Eu sinto muita... Tipo, eu vou falar coisas absurdas, que algumas delas eu acredito sim, a maioria não. Mas eu não posso falar isso pra qualquer pessoa. E outra coisa também, eu não quero às vezes. Eu não quero pegar e ficar falando com um amigo meu por que o governo, o Estado é a pior coisa que existe. Por que é a pior praga da humanidade é o Estado. Eu não quero, é chato isso, é um assunto chato pra falar com alguém. Ao menos que a pessoa concorde contigo ou esteja numa vibe muito parecida, que não é todo momento. Isso é chato pra caralho. Entendeu? Por que eu vou ficar argumentando com alguém por que o homem é diferente da mulher e por que a gente tem benefícios e obrigações diferentes para cada sexo? Cada sexo é diferente um do outro. Por que eu vou ficar argumentando isso? E por que eu vou falar essas coisas? É chato, cara, é um assunto chato. E no fundo, essas coisas, eu não tenho certeza delas, entende? Eu tenho muito pouca certeza das coisas. Se a pessoa vir me argumentar um pouquinho melhor, eu acredite no outro lado, entende? E é muito um lugar pra mim, cara, pra finalizar, eu acho que é um lugar de experimentação, assim. Eu posso experimentar ideias, experimentar coisas, experimentar palavras, experimentar a minha oratória, experimentar tudo. Tudo relacionado à minha cabeça eu consigo testar. E eu não tenho vontade de ser um comunicador, eu não tenho vontade de ser... Porque o Thiago, esses caras, eles gostam de ser comunicadores, sabe essa área, assim, de... Eu não gosto disso, eu não gosto de ser essa parada, eu não quero ser isso.
Mas ter um lugar onde eu possa falar minhas asneiras e ser eu mesmo é muito confortante, assim. Da mesma forma que ter pessoas na sua vida que você pode confiar e falar, e você se sente mais confortável com isso, isso aqui também é pra mim, entende? Enfim, pra finalizar, eu só agradeço ali a todos que estão ouvindo e aos que já ouviram e fizeram parte disso aqui. É isso. Vamos pra próxima parte. Sei lá como é que eu vou fazer, se eu vou editar isso aqui, se eu vou colocar música. Só ouçam, tá? If you needed something I can give, I try to help you if I can. If you're honest, then you say you did. You know that I will give you my hand. Or a sad song in a lonely place, trying to put a word in for you. Need a shoulder. Well, if that's the case, you know there's something I would do. Well, we're living in this town. The sun is coming up, but then it's going down. But it's all just the same at the end of the day. We cheat, we lie. Nobody says it's wrong, so we don't ask why. 'Cause it's all just the same at the end of the day. We're throwing it all away. We're throwing it all away. We're throwing it all away at the end of the day. Tá, vamos lá. Uma das coisas que eu gostaria de trazer pra vocês aqui e deixar salvo, porque eu creio que esse episódio é um episódio que é importante, ter coisas que pra mim são importantes. É o meu código de conduta. Esse código de conduta vem sendo... Deixa eu só calar a boca dessa porra desse computador aqui, pra não ficar fazendo notificação. Esse código de conduta, ele vem estando comigo já tem um tempo, e hora ou outra eu reviso ele assim, porque é algo que eu vejo que é importante. Como que eu conheci o código de conduta e o que é? É uma série de regras e maneiras de lidar com as áreas da vida de um homem, principalmente, no meu caso, que vão definir os parâmetros, os teus códigos morais, os teus códigos de o que você acredita, de como você deve seguir as coisas na vida em geral, né? E, enfim, eu conheci esse código de conduta pelo Júlio Lobo, há uns bons anos atrás, que é um cara que tem um canal aí, é um psicólogo que tem um canal sobre sobrevivencialismo e outras coisas, e eu vi outras pessoas falando sobre isso também na internet, e eu fui meio que juntando isso e colocando minhas palavras também, adaptando para o que eu acredito para minha vida, e fui formando o meu. Eu utilizo isso por muitas vezes como uma maneira de me alinhar com meus princípios quando eu tô fora deles. Eu não olho para isso aqui todo dia. Inclusive, eu gostaria de um momento ter isso aqui mais próximo de mim de alguma forma, sabe? No sentido de conseguir ver isso aqui mais fácil e relembrar como eu devo seguir a vida, sabe? Enfim, a descrição do que é um código de conduta é o seguinte. O código de conduta de um homem O código de conduta de um homem serve para alinhar todos os seus valores, propósitos e objetivos, deixando claro para si mesmo o que é aceitável e o que não é. Tem como foco ajudar também na tomada de decisões, para que possamos decidir com base naquilo que acreditamos. É bom sempre dar uma passada de olho nesse código para poder ter clareza do que está indo pelo caminho certo e o que não está fazendo e o que está fazendo contra os seus princípios. Então, basicamente é isso.
Aí eu divido ele em 8 categorias, né? E aí eu vou ler uma por uma. Ai, peraí, fiz uma merda aqui. Tá, vamos lá. A primeira categoria é comigo mesmo. Seja sempre honesto. Não se cobre demais, como se fosse perfeito. Nem passe a mão na sua própria cabeça. Você é tão capaz como qualquer outro ser humano da história. Tenha seus planos e metas bem definidos e trate eles como algo racional. Não deixe as emoções tomarem conta das suas decisões. Não aceite menos que o melhor que você pode dar naquele momento. Não finja, não se engane, confronte os fatos, até mesmo os que incomodam, e faça isso de forma direta e sincera. Curta o processo de viver. Se não te desafia, não irá te mudar. Enfim, então, por exemplo, nessa área aqui comigo mesmo, seria algo que é a perfeição, quase, né? De como eu deveria agir comigo mesmo na perfeição. Óbvio que eu não vou conseguir isso aqui 100% do tempo. Óbvio que não vai ser exatamente isso, mas eu acho que se eu buscar pelo menos isso, essa perfeição aqui, essa maneira de olhar a vida, né? Então, sendo honesto comigo mesmo, olhando as minhas qualidades, meus defeitos e tendo a cabeça boa o suficiente para saber se eu tô sendo fraco e poderia estar entregando mais, ou se eu tô me cobrando demais. Por exemplo, também ter a capacidade de entender que eu sou uma pessoa comum e que qualquer outro ser humano na história teve as mesmas capacidades que eu, até porque eu não tenho nenhuma deficiência, nem nada do tipo, então isso quer dizer que eu não tô para trás de ninguém. Outra coisa muito importante que eu falei aqui, que é tenha seus planos e metas muito bem definidos e trate eles como algo racional. Ter planos e metas, todo mundo entende isso, só que muitas pessoas tratam isso como algo muito romantizado. Tipo, eu quero um dia fazer isso e tal. Só que eu acho que os nossos planos e metas têm que ser tratados de uma maneira quase que científica. Tipo, eu quero fazer isso. Eu tenho que testar as maneiras de fazer isso, avaliar, e depois que eu reavaliei, eu replanejo, refaço, como qualquer coisa na vida, assim. A gente muitas vezes coloca, eu quero ter 10 mil reais até tanto tempo. E vai vivendo, pensando nisso. Mas eu acho que o mais importante, na verdade, que metas é ter planos traçados. E outra coisa que eu coloquei aqui que é muito importante pra mim é não deixar as emoções tomarem conta das suas decisões. A maioria das vezes que a gente tá emocionalmente afetado com algo, em geral, a decisão é ruim. Então, se você tá triste, se você tá mal, se você tá bem demais também, às vezes você vai tomar decisões que não são ideais. Se você tá apaixonado por uma pessoa demais, assim, de uma hora pra outra você começou a se apaixonar por alguém, assim, talvez não seja a pessoa pra sua vida, talvez você esteja não enxergando certas coisas que vão aparecer muito tempo depois. Ou que estão lá na tua frente, só que você não consegue enxergar porque você tá com a emoção à flor da pele. E aí você vai tomar a decisão de estar com aquela pessoa e vai se arrepender depois. Isso serve pra relacionamento, isso serve pra tudo, assim, na minha visão. Então, é difícil, mas por muitas vezes é importante ter essa capacidade de tentar tirar a emoção de lado e decidir as coisas. Aí eu coloquei que não aceite menos que o melhor que você pode dar naquele momento. Cara, é impressionante o quanto que a gente, por muitas vezes, aceita se maltratar, porque isso aqui, no final das contas, é se maltratar. Se você tá fazendo algo pra ti, que é bem pra ti, e não tá fazendo com 100%, e muitas vezes com menos empenho que você faria se fosse pra outra pessoa, isso é se maltratar. E, cara, no fim das contas, no caixão, só vai ter tu e você mesmo. Você nasceu sozinho, vai morrer sozinho. Então, cara, não adianta que a gente pensa muitas vezes nos outros, sabe? Enfim, não finja, não se engane, confronte os fatos. Agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar.
queria demonstrar a emoção. E já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção, eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Disso os loucos sabem, só os loucos sabem. Disso os loucos sabem. Beleza, parte 2. Na comunicação. Busque sempre se expressar com a maior clareza possível, sem se deixar levar pelo que os outros podem pensar. Seja exato, seja claro, não dê rodeios desnecessários. Não seja um tagarela e nem fique quieto. Modere suas palavras e faça pausas entre as frases. Pense no que está falando e seja honesto com os outros. Acho que a comunicação é boa parte do que as outras pessoas vão ver como te ver. E a pessoa ao redor de você te trata como você comunica pro mundo o que você é. Como você comunica. E na comunicação eu acho que entra até parte não verbal, assim. Ter a capacidade de se expressar bem, ter a capacidade de convencer alguém, ser honesto, ser claro, objetivo, não exagerar para nenhum dos dois lados de falar demais ou não falar nada, vai ser o que vai fazer com que as pessoas acreditem em você, te vejam como uma pessoa diferente, entendeu? Com o seu corpo, trate-o como sua fortaleza. Sem ele você se torna inútil. Saúde e bem-estar corporal são prioridades. Jamais abdique da sua saúde física por outra prioridade. Seja forte, rápido, flexível e resistente. Você irá precisar disso um dia. Essa do corpo, assim, até me arrepia de falar, é loucura, assim. Pra quem não sabe, eu sou formado em educação física, né? E a gente aprende muito sobre o corpo, sobre exercício, sobre a importância da saúde e tudo mais. E depois de estudar por 4 anos, eu percebi que tem certas coisas que são muito mais importantes do que a saúde. Por exemplo, vai chegar um dia, por exemplo, que eu vou ter um filho. Eu espero, né? E quando eu tivesse filho, eu tenho que ser capaz de proteger ele. E usar força se for necessário, e usar aspectos físicos. E se chegar um momento onde eu não conseguir salvar a vida de um filho, salvar a vida de uma pessoa que eu amo, porque eu não tenho capacidade física para isso, se eu tivesse fisicamente bem eu não conseguiria suportar isso. Porque simplesmente seria negligência, sabe? Ou quando eu ficar mais velho e eu ficar dependendo das outras pessoas para viver, porque eu não tive a capacidade de cuidar bem do meu corpo, sabe? Eu não acho que tem que ser extremo, assim, tipo, nunca vou fazer nada que não seja 100% saudável. Acho que não é isso. Mas tem que ter aspectos físicos bons. Eu não preciso correr uma maratona num pace de 3 e fazer um recorde, sei lá, de maratona. Mas eu preciso aguentar correr por longas distâncias, caso eu precise. Eu preciso aguentar, eu preciso ser forte, eu preciso ser rápido. Entende? Porque a vida pode cobrar isso em algum momento, que pode ser o que vai mudar a minha vida ou não. Entende? 3. Nas relações sociais. Seja firme, mas não grosso. Olhe nos olhos e dê apertos de mão forte. Não confie facilmente, mas ao mesmo tempo, busque as relações de qualidade. Você será enganado e traído. Cuide com quem você dá liberdade para isso. Seja confiável e honesto. Mantenha sua palavra. Contratos não mudam caráter. Omissões destroem relações. Lidere pelo exemplo. Seja honesto com os seus. Não tenha medo de desagradar ninguém. Faça o que é certo sempre. Isso aqui tem algumas coisas muito importantes aqui pra mim. Primeiramente, a primeira parte fala sobre seja firme, mas não grosso, olhe nos olhos e dê apertos de mão fortes. Cara, em geral a gente brinca, mas tipo, não seja um frouxo, entende? Como eu disse,
lá na comunicação, o jeito que você lida com as pessoas é o jeito que elas vão te enxergar. E muitas vezes, se você não consegue olhar nos olhos das pessoas, se você não consegue dar apertos de mão fortes e firmes, se você é frouxo, é porque você se vê assim. E as pessoas vão te ver assim. Porque é isso que você vai emanar pro mundo. Essa energia que você vai emanar pro mundo, não porque existe uma energia transcendental, não, é porque o que você pensa é o que você sente. E o que você sente é o que você exala. Porque se eu me sinto, por exemplo, medroso, se eu me sinto acuado, eu vou demonstrar isso fisicamente e verbalmente também. Outra parte importante é não confie facilmente, mas ao mesmo tempo busque relações de qualidade. Muitas pessoas têm dificuldade, e eu tive na minha vida inteira também, por isso que essa frase está aqui, de saber lidar com a questão de em quem confiar e como confiar. Por muitas vezes eu dei liberdade demais para muitas pessoas estarem na minha vida assim demais, e coloquei muita minha razão da minha felicidade em pessoas que me traíram. E tem pessoas que são ao contrário de mim, que não deixam nada entrar, são muito fechadas, e elas deixam de viver muitas coisas por conta disso, e deixam de ser felizes também. E isso entra na parte que eu falei depois, que é você será enganado e traído. Isso com certeza vai acontecer com todo mundo. Então eu creio que quando você entra em uma relação, qualquer que seja, com alguém, você está dando a liberdade para essa pessoa de te machucar. E no fim das contas a gente tem que escolher as pessoas que a gente vai deixar machucar a gente. Ou pelo menos ter a capacidade de fazer isso. Enfim, o resto aqui é muito importante também, mas é muito autoexplicativo. 4. Em sua família. Dê atenção, não somente presença. Defenda a sua família. Preze pela união. Sempre. Se necessário, dê sua vida por eles. São os únicos que fariam o mesmo por você. Jamais troque o tempo com a sua família por coisas supérfluas. Saiba quem é a sua família de verdade. Cara, por muitas vezes eu fiz isso. De deixar o tempo com a minha família de lado para fazer outras coisas. Eu não me arrependo, mas eu acho que isso mudou a minha maneira de ser. E depois que eu viajei pro mundo inteiro, eu fiz intercâmbio, eu fiz um monte de coisa, eu conheci muita gente ao redor do mundo, eu passei a valorizar mais minha família. Eu passei a perceber que as amizades que eu tinha, as pessoas que eu tinha de verdade são a minha família. São as pessoas que estão comigo sempre. E eu amo minha família porque... E tem gente que... Cara, a última frase pra mim é a mais importante. Saiba quem é a sua família de verdade. Talvez você tenha pais e mães que não são sua família, porque eles não são boas pessoas. E é duro isso, mas às vezes acontece. Tem cara que tem pai e mãe narcisista, com problemas psicológicos, sofre abuso. Eles não são sua família. Mas talvez um amigo que você conhece há pouco tempo, ou há um tempão que seja, ele seja mais sua família. No meu caso, graças a Deus, eu tive uma família de sangue, vamos dizer assim, muito boa. E eles são minha família. E eu tenho outras pessoas também que estão ao redor de mim, que também são minha família, mas são muito poucos. São muito poucas pessoas que eu considero minha família. Em seu trabalho, dedique-se em tudo que se propõe a fazer. Aprimore suas técnicas constantemente. Você nunca saberá de tudo. Desafie suas habilidades sempre que possível. Não desista enquanto não alcançar seus sonhos, mesmo que isso demore para a eternidade. Busque ser o melhor. Não se proponha a fazer algo pela metade. Não espere que os outros tenham a mesma vontade de você. Faça o melhor e o correto, mesmo que ninguém esteja olhando. Acho que a maioria das coisas aqui é autoexplicativo, mas o que mais me pega aqui é entender que não adianta você colocar... Trabalho, eu acho que entra a parte financeira também. Não adianta você colocar metas na sua vida que sejam alcançáveis. Isso é meio loucura, mas eu não posso colocar uma meta que eu quero chegar em tal posição no trabalho. Porque quando você perseguir sua vida inteira e você chegar lá, a sua vida vai perder completamente o sentido. Porque você não tem mais pra onde ir. Eu acho que as metas têm que ser inalcançáveis. E mesmo que demore a eternidade, você tem que buscar.
o trabalho dignifica o homem. É uma palavra, é uma frase que não tá aqui, mas enfim. E realmente, ainda mais, e nós como homens temos que trabalhar e bem. Eu acho que o trabalho aqui não está relacionado apenas a tipo, o que tu faz para ganhar dinheiro, sabe? Mas tudo que você se propõe a fazer, entende? Tudo que você se propõe a fazer tem que ser bem feito. Você não precisa ser bom em tudo. Não confunda isso. Se eu me proponho a jogar um futebol de domingo, eu não preciso ser bom em tudo. Eu não tô querendo dizer que eu tenho que levar tudo a sério. Mas eu tenho que querer aprimorar isso, de alguma forma. Pra me divertir sendo o melhor. Melhorando, no caso, não querendo ser o melhor. Enfim. Em seus conflitos, número 6. Eu menti, tá? Não são 8, são 9 temas aqui. 6. Em seus conflitos, respeite seus oponentes, esteja preparado para fazer o que é certo, mesmo que ninguém entenda e lhe cause prejuízo. Peça desculpas quando perceber que errou, não se abstenha, nem demonstre fraquezas de graça. Saiba a hora de atacar e a hora de recuar. Sempre avalie se está em posição de vantagem ou não. Conflitos aparecem na nossa vida e eu tenho dificuldade de lidar com eles, sempre tive, sim. Mas eles são sempre pontos de virada, assim. E a partir de alguns conflitos sua vida muda, assim, por alguns aspectos. E saber lidar com eles pra mim é uma coisa muito importante, assim. Enfim. 7. Em suas dificuldades. Serão muito frequentes em toda a sua jornada. Pare, analise de fora o contexto e perceberá que nem tudo é tão grande assim. Seja racional, veja onde errou, acertou e continue. Saiba que você não é perfeito e nunca será. Lute para minimizar suas falhas. Em seu último dia, tenha certeza que você fez o que pôde para ser um ser humano melhor. O medo é temporário, o arrependimento é para sempre. Não seja reclamão. Não deixe suas emoções te guiarem nesses momentos. Elas são tentadoras. Então, aqui entra também a parte que eu falei das emoções. As dificuldades, elas trazem emoções ruins sempre. Grandes dificuldades. E a gente tende a tomar decisões horríveis quando está com a emoção à flor da pele. Então é muito importante ter a capacidade de olhar por fora, assim, e perceber que, cara, nada é tão grande assim. Sabe? Tipo, todos os sofrimentos que eu tive na minha vida inteira, as dificuldades que eu tive na minha vida inteira, hoje, olhando pra trás, não foram tão grandes quanto pareciam na hora. Porque na hora dói demais as coisas e parece que o mundo vai acabar. Só que não é. E vai passar. E a partir do momento que você entende que vai passar, você vai continuar sofrendo, mas pelo menos você vai poder tomar decisões melhores. E uma coisa que tá falando aqui... vou falar depois sobre isso também. Com sua mente, busque a utopia total do conhecimento mental e espiritual. Não pense demais e não tente controlar os pensamentos. Observe eles passando e não os deixe te controlar. Esteja presente, busque a paz espiritual do presente. Essa, com sua mente, eu acho que eu até adicionei, assim, tipo, esse tópico, que pra mim é muito importante. Eu acho que todas as pessoas deviam, de alguma maneira, buscar um conhecimento mental maior. Você entender como que a tua mente funciona, você entender os processos da sua mente e os padrões dela, fazem com que você consiga lidar muito melhor com todas as outras coisas que eu falei acima. A mente é tudo. E a gente não entende, por muitas vezes, a diferença entre o que é pensamento, o que é você, o que é o seu ego. E a partir do momento que você começa a entender que os pensamentos não são você é quem observa eles, você começa a sofrer menos, porque no presente, no momento que existe, fora dos pensamentos, fora dessas coisas loucas, não tem sofrimento. Raramente tem sofrimento no presente. E é tudo sobre não se identificar com o pensamento, assim. E pra mim isso é 90% dos problemas da minha vida estão relacionados a isso. Na sua morte, por último, não seja como aqueles que morrem com seus corações cheios de medo, chorando de desespero. Quando o tempo vier, aceite seu caminho, seu destino e a sua mortalidade. Agradeça pela oportunidade por aqui e vá em paz. Vá para casa. Vá embora com a certeza que teve uma vida plena e fez seu papel nessa existência. Cara, a nossa sociedade ocidental
Tem muito tabu com a morte, em falar com a morte. Falar da morte. Porque, enfim, por vários aspectos. E por muitas vezes eu já falei isso. Que se eu morresse hoje, eu não morreria amargurado. Eu não morreria... O que me deixa tranquilo é que se eu morresse hoje, agora, eu não morreria pensando, meu Deus, eu não consegui viver nada. Eu morreria, cara, tipo, no pouco tempo que eu tive vivo, eu acho que eu vivi bem, assim. Eu acho que eu tive bons momentos. Que valeram a pena estar vivo. Valeu a pena estar vivo nesses 20 anos, 22 anos que eu tenho agora. E pensar na morte pra mim não é um... Já falei isso pra algumas pessoas, e as pessoas falam, nossa, credo, não fala isso, sabe? Tipo, esses tabus que existem, assim, de falar sobre morte. Mas pra mim, a morte é... Eu não sei o que é a morte, na verdade. Ela é só uma passagem pra alguma coisa. Ou um fim, eu não sei. Eu sei que o meu foco é fazer minha vida ser não perfeita. Não como um filme, mas ser tranquilo. Fazer uma diferença, nem que seja para as pessoas que estão ao meu redor. E fazer com que todas essas coisas que eu falei acima, de o que eu acho que é ser uma boa pessoa, de o que eu acho que é ser um bom homem, todos os outros acima, todos os outros 8, as outras 8, os outros... Ei, cara! Os outros 8 tópicos acima, para quando eu chegar na minha morte, eu olhar para esse e falar, cara, eu consegui seguir isso em partes. Eu consegui buscar pelo menos isso. Porque isso aqui que eu falei, esse código de conduta todo, é uma perfeição. É o eu perfeito, assim, quase. Se eu conseguir ser isso aqui o tempo inteiro, eu sou uma pessoa perfeita. Quase, entendeu? Mas o que me deixa tranquilo é que se eu morrer, eu vou saber que eu busquei boa parte disso e consegui ser boa parte disso. Entendeu? Então... Cara, eu acho que é isso, sim, basicamente. Talvez tenha sido muito chato isso aqui, mas foda-se também. É importante pra mim. Então é isso.